Muito bem, pessoal, estamos ao vivo hoje, dia 20 de janeiro de 2021. A gente não para, né? E como vocês sabem, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Estamos aí rumo aos 100 mil inscritos no canal e assim que a gente bater essa marca, vamos distribuir gratuitamente por 48 horas aí o Guia Suno Fundos Imobiliários, que eu acredito que seja aí a grande porta de entrada de todos os investidores que estão começando a investir em fundos imobiliários. Eu tenho absoluta convicção de que é uma excelente porta de entrada. Hoje eu recebo o pessoal da Autonomy, né? O Roberto Miranda de Lima, que é sócio fundador, ele fundou a Autonomy em 2007, com mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, foi Head of Commercial Development da Tishman Speyer por 9 anos, formado em Engenharia Civil pela USP e MBA pela Fundação Dom Cabral, e recebo também o sócio Carlos Mateus, que é responsável pelas áreas de novos negócios e relações com investidores, tem 23 anos de experiência profissional, foi diretor de gestão de portfólio e relacionamento com investidores no Pátria Investimentos por 7 anos, formado em economia pela PUC-USP e MBA pela The Moore School of Business da Universidade agora me foge aqui, dos Estados Unidos, não sei qual é a sigla aqui, o SC. Bom, qual que é, Carlos, a sigla? O SC. O SC mesmo, né? Então Perfeito. tá certo. Então tá bom. Sejam bem-vindos, Carlos. Vamos começar aí por 23 anos de experiência, então o Roberto e eu vamos ficar quietinho aqui ouvindo sua apresentação inicial aí. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui no seu canal, Baroni, e estar falando aí com seus telespectadores. Legal. Roberto, bem-vindo. Obrigado, Baroni, um prazer. E, assim, eu tenho que agradecer, antes de mais nada, a tua introdução, porque você me tornou mais jovem nela, na verdade. Ó. Se você olhasse meus cabelos brancos, que não aparecem tanto no vídeo, assim, acho que eu tô mais para os 30 anos de experiência, na verdade. Ó. Tá certo, é isso aí. Então, resumo da obra, se somar todas as nossas experiências aqui, dá pelo menos meio século, dá para a gente brincar alguma coisa. Fácil, né? Fácil. Fácil. Então, vamos lá. Bom, eu não poderia começar diferente, né? A Autonomy é uma gestora nova no mercado listado, mas que já tem aí um histórico, um pregresso bem relevante, um time já sênior, um time que tem muita experiência. Então, eu queria que primeiro vocês falassem um pouquinho dessa história, de como é que tudo começou e como é que vocês estão olhando aí para o mercado de fundos imobiliários. Lembrando que eu quero dividir essa live em alguns blocos, né? A gente vai falar um pouquinho da gestora, vamos falar do contexto do fundo e vamos também falar do mercado corporativo, que é onde vocês atuam mais. Então, vamos lá. Tá perfeito. Eu fundei a Autonomy em 2007, e isso foi depois de uma longa carreira na Tishman, onde eu fui o COO e o Head dos empreendimentos comerciais dela aqui no Brasil. De 2007, o propósito foi, desde o início, investir no mercado imobiliário brasileiro somente, né? E desde então a gente tem focado nossa atenção em basicamente dois grandes segmentos: escritórios, onde a gente fez alguns dos grandes marcos arquitetônicos daqui de São Paulo, como o Rocha Verá, e do Rio de Janeiro, como o Vista Guanabara, né? E logística, onde a gente já tem hoje uma atuação em 5 estados, então é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Distrito Federal. Então, assim, a gente ampliou bastante. Esse portfólio, ele hoje tem mais ou menos quase 2 milhões de metros quadrados, são 6 bilhões de reais sob gestão. A gente tem dentro, e eu falo isso com muito orgulho, né, a qualidade desses nossos ativos acabou atraindo grandes empresas nacionais e multinacionais. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, dentro dos nossos, tanto escritórios quanto galpões logísticos, nós temos empresas do porte da SAP, Mastercard, Hyundai, BASF, Bridgestone, Fiat, Amazon. Então, são, assim, nomes extremamente conhecidos, né? E de enorme reputação, e que acaba refletindo um pouco na percepção do que nós fizemos ao longo da nossa história. Hoje nós somos 35 pessoas, 3 sócios e 32 colaboradores, né? Onde acho que uma dos pilares é que essa é uma equipe formada e que veio do real estate, né? Então, principalmente o senior management, se a gente somar aqui,
na média, são mais de 30 anos de experiência, assim, fazendo real estate, né? Então, isso que eu ia falar, Roberto, é uma gestora exclusivamente imobiliária, né? Vocês só administram fundos voltados para o mercado de real estate. Exatamente, né? Então, até o lançamento do AIEC, nosso foco era sempre em fundos de private equity voltados para o mercado imobiliário e voltados para investidores estrangeiros, né? E aí tinha uma base tanto nos Estados Unidos quanto Europa e uma pequena base de investidores asiáticos, né? O AIEC, ele marca a nossa história de duas maneiras, né? Então, primeiro, é o primeiro fundo voltado para investidores brasileiros, e o segundo é que é um fundo voltado para renda, de baixo risco, com excelentes inquilinos e renda de longo prazo. Eu posso dizer também, além de tudo isso, de que um diferencial de vocês seja ligado à questão de todo o time de originação, de controle predial, toda a administração do condomínio é interna, ou seja, vocês não terceirizam esse tipo de serviço no dia a dia dos prédios. É isso mesmo. Na verdade, a gente montou uma equipe onde todos os processos principais são gerenciados por nós. Então, a gente tem uma equipe de aquisições, né, interna, nós temos uma equipe de projetos e obras, né, que é, obviamente, responsável muito mais, e as atividades estão mais focadas nos negócios de desenvolvimento, não essencialmente no AIEC. Aí tem marketing e locações, administração predial e as equipes dando suporte de legal, compliance e o financeiro. E eu percebi também que vocês gostam muito dessa tese de desenvolvimento, de pegar um projeto, retrofitar, entregar mais valor para o cotista no médio e longo prazo, considerando essa premissa de um prédio bem localizado que esteja precisando de uma reforma. Essa é uma tendência que veio para ficar no mercado brasileiro? Eu acho que sim. Assim, eu acho que essa é uma... se a gente olha o mercado imobiliário e os grandes ícones do mercado imobiliário mundial, eles surgiram com essa premissa, né? De alguém que soube analisar o movimento das cidades, soube analisar o ciclo e o momento que o mercado, em seus respectivos países, estavam, né? E construiu algo do zero. As grandes evoluções do mercado imobiliário surgiram a partir de coisas novas, né? Então, a gente, assim, ao longo dos projetos que a gente fez, a gente sempre gostou de fazer isso, né? E a gente sempre procurou aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de análise, né? Tanto de para onde a cidade está indo, como o que os nossos inquilinos querem e buscam, né? Hoje, por exemplo, por causa era uma tendência que já estava até começando, mas a pandemia acelerou uma série de tendências imobiliárias, né? Que a nossa nova geração de ativos, né? Ela já leva em consideração, né? Então, nós temos projetos hoje em desenvolvimento de escritórios, tanto em São Paulo quanto no Rio, e que eles têm como conceito por trás, acho que, sim, tendências que alguns anos atrás não eram nem percebidas, né? E a gente gosta de estar sempre atualizado, né? Bom, antes da gente falar, então, do autônomo e corporativo, vamos falar rapidamente, que vocês têm na prateleira também, mas está mais direcionado a investidores institucionais, internacionais, inclusive, um portfólio logístico bem relevante. Sim. Podemos esperar, agora eu estou fazendo aqui meio com uma provocação, podemos esperar algum dia beliscar aí nesse portfólio, projeto de vocês aí para médio e longo prazo, trazer mais opções de investimentos para o investidor de varejo? Essa é uma discussão que a gente sempre tem com o nosso sócio, né? Então, obviamente que a gente gostaria muito que acontecesse, mas essa é uma decisão que a gente tem que dividir com eles, né? Certo. É um portfólio realmente, ele é muito especial, 85% dele foi desenvolvido, né? Assim, esses 85% que a gente desenvolveu, eles são todos certificados, todos LEED, né? Então, e Platinum, né?
que é uma característica nossa, né? A gente faz projetos sustentáveis desde 2007. Né? O Rocha foi o primeiro edifício certificado LEED do Brasil. Né? Hoje, 20% dos ativos LEED Platinum do país são nossos. Nós somos o maior proprietário de ativos sustentáveis no Brasil hoje. Então, a gente e o portfólio de logística ele concentra toda essa preocupação, né? Agora, se nós vamos trazê-lo ao mercado um dia, eu acho que sim, Baroni. Eu acho que isso é o que a gente está esperando. Acho que é um pouco ele crescer um pouco mais, né? Esse é um programa de investimento muito grande, né? Ele no total é $1 bilhão de capital nosso e do sócio sendo colocado para trabalhar. Então, a gente gostaria de ter assim, uma diversificação maior ainda do que esses 5 estados, para poder oferecer mais um outro fundo de alta qualidade para os investidores brasileiros. Maravilha. Bom, vamos falar então do AIEC, né? O relatório está disponível para todo mundo, é público. Esse fundo veio ao mercado com uma proposta muito clara e definida, né? Um ativo que eu gosto de dar sempre o apelido de trophy, né? Um grande troféu chegando ao mercado, é sempre bacana, que é uma torre do complexo Rocha Verá, locado para Dow, né? Dow Chemical, e também um prédio no centro do Rio de Janeiro, locado para o IBMEC. Ambos contratos corrigidos pelo IGPM e com vencimentos longos, né? O Rocha Verá em 2025 e no Standard, que é o prédio no Rio de Janeiro, com contrato até 2032. Ou seja, um VALT, né, um prazo médio de 6,4 anos. Ou seja, tudo vinha se desenhando para seguir todo o protocolo de listagem do fundo. Na verdade, eu acho que vocês foram acometidos por 2 grandes intempéries. A primeira foi que o fundo estava vindo ao mercado na pré-pandemia ali, né? Eu acho que na época do fechamento do book foi quando veio o lockdown. Depois tudo passou, o mercado se reencontrou e aí vocês foram surpreendidos pelo desagrado, pela tentativa da Dow de reajustar um contrato atípico. Isso gerou muito desconforto nos investidores. Hoje, me corrija se eu estiver errado, mas tem quase 3 mil investidores, cerca de 2.700, 2.800 investidores. Então, assim, eu primeiro quero tratar do portfólio dos locatários e aí sim depois vamos entrar um pouco nesse detalhe dessa questão arbitral que envolve a Dow. Então, eu não sei se o Carlos fala um pouquinho dos ativos, agora fica entre vocês aí, o que vocês definirem, a gente segue aqui. Maior prazer, Baroni. O desenho da estratégia desse fundo, para nós, ela aconteceu de uma maneira muito natural. As estratégias, desde o início da Autonomy, elas sempre foram focadas no ganho de capital. E aqui, nós temos o conhecimento para desenhar a estratégia focada para a renda. Então, olhamos para o nosso portfólio, no momento de mercado, em 2019, tinha ali já uma combinação muito interessante entre taxa de juros e inflação no país, o que, para essa estratégia de renda, ela fazia muito sentido. E o desenho do AIEC, ele nasceu aí, com aqui dentro de casa, olhando para o que a gente tem, olhando para as condições de Brasil, olhando para o futuro, e a nossa vontade de oferecer para o investidor brasileiro um fundo que traga a nossa qualidade, desde a qualidade dos ativos, com a nossa qualidade de inquilinos, os contratos que nós temos aqui também, que são muito fortes, e aí nasceu. Você mencionou 2 eventos ao longo, desde a ideia e da concepção, e que nós passamos por eles, que nós não prevemos, né? A pandemia, quando nós estávamos ali no final do ano, início do ano passado, com o lançamento do fundo, do IPO do AIEC, a pandemia ela já tinha contornos, mas ela não estava no Brasil, o lockdown não estava decretado e realmente
ela acabou aí em março, faltando uma semana aí para o fechamento do book no nosso fundo, e a captação ela vinha vindo muito bem, né, porque os investidores, eles enxergavam essa qualidade, eles enxergavam a previsibilidade desse yield, e tudo que foi desenhado, né, por nós, de ter esse fundo com uma gestão ativa, para um segmento aí que o mercado trata de lajes corporativas, né, então é um fundo de tijolo, e com esse objetivo de obtenção de renda, explorando ativos de excelente qualidade, com inquilinos de qualidade creditícia forte e localizado nos principais centros brasileiros. Uma característica também nossa é buscar posições de controle. O que quer dizer isso? Nós gostamos de estar na gestão do edifício, né? E para isso você tem que ter mais de 50% do ativo para você poder exercer essa gestão e poder navegar nos ciclos do mercado imobiliário. Então, foi assim que nasceu, quando nós tínhamos aqui, olhando o portfólio, a escolha do Rocha Verá, a torre D do Rocha Verá, e aqui falando que o complexo Rocha Verá é um complexo de 125 mil metros quadrados de área, são distribuídos em 4 torres, sendo que a torre D, a torre Diamond, ela é 100% locada para Down, num contrato Build to Suit, que foi, o início desse contrato é em 2007, e desde 2010 a Down ocupa esse espaço, e ele foi um dos ativos escolhidos aqui para o fundo. São 14.600 metros de área alocável para Down, e um inquilino aí que a gente tem um excelente relacionamento com ele desde o início do contrato. E no caso do Rio de Janeiro, o Standard Building, ele é um edifício icônico no Rio de Janeiro. Ele foi construído em 1935, ele foi construído e foi a sede da empresa americana Standard Oil, a ExxonMobil, e ele é um patrimônio histórico da cidade, ele é tombado, ele foi retrofitado em 2007 para servir a escola de negócios, o IBMEC, que é nosso inquilino desde então. São 8.300 metros, mais ou menos, de área nesse ativo, e aqui, ambos ativos, eles estão muito bem localizados, né? E isso são as características do que nós dizemos que é um ativo de boa qualidade, né? A localização é um aspecto deles. Eles estão conectados à mobilidade urbana, nos 2 casos. No caso específico do Rocha Verá, ele está conectado também a grandes centros comerciais em São Paulo, atravessando a rua de 2 dos principais shopping centers de São Paulo. O Rocha Verá ainda, ele, como o Roberto falou, ele foi o primeiro LEED Gold de São Paulo, ele é um AAA clássico, ele tem uma estação de geração de energia no subsolo, de 10 megawatts, que garante aí energia para o complexo como um todo. E no caso do Standard Building no Rio de Janeiro, a localização dele também é bastante privilegiada, ele está ali na região do centro, perto da Baía de Guanabara, conectado à mobilidade urbana, tanto o VLT quanto a estação de metrô. Ele é cercado de área verde, praças e estacionamentos, e muito propício para uma escola, né? Então, foram esses 2 ativos, e ambos sob contrato Build to Suit, lembrando que o inquilino do Standard Building é a Escola de Negócios IBMEC, e esse contrato ele vai até 2032, ele vai, na verdade, até 2025, como Build to Suit, e ele vira contrato típico de aluguel a partir de 2025 até 2032. E esse foi o início do fundo. E Carlos, só para dar um tempinho para você respirar, e deixando claro que nós estamos falando de um fundo de 500 milhões de reais, praticamente, que ia nascer praticamente ali na semana do lockdown, vocês recuaram, mas depois, à medida que as coisas clarearam, vocês conseguiram retomar o front aí junto aos investidores que ancoraram e que acreditaram nesse projeto de vocês, e conseguiram captar. O fundo ele não precisou de nenhuma alavancagem, nenhum tipo de endividamento, pelo contrário, vocês ainda ficaram com uma posição residual de caixa, salvo engano, em torno de 20 milhões de reais, é isso? É parte isso, sim, eu diria 90% isso.
nós, como desenho também de obter renda explorando a atividade imobiliária, o nosso estudo de caixa foi desenhado para ser o menor possível, né? Dado que nós partíamos com 2 ativos muito bons, com inquilinos contratados e 0 de vacância, o desenho do caixa, ele nasceu na concepção do estudo de viabilidade para ser um caixa relativamente baixo. E, dessa forma, todo o capital foi utilizado para a aquisição desses dois ativos. O que você enxerga no caixa hoje, perto aí de 20 milhões, na verdade é mais perto de 17 milhões e 300, já é uma condição de retenção de caixa de preço da arbitragem que nós tivemos com a Down aqui, da tratativa desse processo de captação que aconteceu durante o evento, né? Ele é uma retenção do preço, Baroni. Exato, verdade, bem pontuado, de fato. É uma scroll, né? Uma conta scroll, praticamente. Exatamente. Então, vamos, antes da gente falar da questão arbitral com a Dow. Então, tudo mais constante, o fundo nasceria com esses 2 ativos, com esses 2 locatários, contratos atípicos, corrigidos pelo IGPM, de médio e longo prazo, né, 2035, 2032, com prazo médio de 6,4 anos. Então, tudo mais constante era isso. A proposta era crescer o fundo também no curto e médio prazo, correto? Perfeito. O fundo ele nasceu com um capital autorizado de 4 bilhões de reais. Nós temos ativamente o nosso time de prospecção, de aquisição, que o Roberto mencionou, na rua todos os dias e obviamente, buscando ativos para o fundo, e também temos ativos no nosso portfólio do fundo de Private Equity, como eram esses 2 ativos. Então, o nosso objetivo, e nós temos a condição de fazer isso ao longo dos próximos meses e anos, de crescer esse fundo e ser um dos fundos principais aí do mercado de lajes corporativas brasileiro. Então, aí, eis que se não quando, né, depois a gente vai entrar mais no detalhe do mercado corporativo, então fiquem todos aí. Vocês foram surpreendidos com um pedido da Dow, que é a locatária do Rocha Verá Torre D, Diamond, de uma revisional de aluguel, num contrato atípico. Vimos esses movimentos em alguns outros fundos, mas no de vocês a questão foi por um lado arbitral, e isso foi novidade, salvo engano, para o universo, para a indústria de fundos imobiliários no Brasil. Então vocês, além de estrearem numa pandemia, ter esse problema depois, ainda são colocados aí à prova num processo arbitral que pode se estender por 18 a 24 meses. Então explica um pouquinho do que aconteceu, e eu quero deixar aqui muito importante, é o meu dever, inclusive, fazer essa pergunta para vocês, que eu tenho certeza que muitos já a fizeram, né? Se vocês tinham ciência de alguma coisa disso na estruturação do fundo, ou em algum momento, ou se vocês foram tão surpreendidos quanto, acho que isso é importante, o meu papel é perguntar, e eu entendo que vocês vão responder com bastante franqueza, e então eu queria que vocês explicassem esse processo até agora, para que então a gente possa então entender como vai ser daqui para frente. Então vamos explicar o que aconteceu daqui para trás, para a gente chegar até o presente momento. Combinado. E assim, para começar nós não sabíamos, na verdade, né? Então, e fomos pegos de surpresa, assim, acho que no mais alto grau, né? Essa é uma relação que começou há 13 anos atrás. Então, eu me lembro das reuniões que eu tinha com o pessoal técnico da Dow, de obra, né? Da gente discutindo detalhes do projeto, discutindo especificação técnica, e aí acompanhando a evolução da construção do ativo ao longo dos 2 anos e meio seguintes, né? E depois disso, da ocupação deles em 2010 até agora, a relação foi excepcionalmente boa, né? Quando, por exemplo, eles quiseram construir uma horta orgânica no topo do edifício e pediram a nossa ajuda, a gente mais do que ajudou, na verdade, né? A gente tomou como nosso essa ideia, assim, e demos todo o apoio técnico para que isso acontecesse, e fizemos nos outros prédios também, né? Então, quando eles quiseram expandir
dentro do projeto do Rocha Verá, a gente alugou andares na Torre C para essa expansão deles, né? Então, essa é uma relação de colaboração de muitos e muitos anos, né? E sempre muito construtiva. Então, essa é uma das razões que nós nos surpreendemos. E segunda, é porque eles acabaram não seguindo nem o contrato, porque o contrato previa que qualquer tipo de discussão arbitral ou não, né, deveria ter um período anterior de 30 dias de discussão direta entre as partes, né? E isso não foi seguido, né? Então, eles foram direto na abertura do processo da arbitragem, e infelizmente nos pegou assim num momento extremamente sensível com o fundo já tendo sido captado, né? E naquele meio tempo para a Assembleia acontecer. Alberto, imagine que eu fosse uma criança de 4 anos de idade aqui. O que é uma Câmara Arbitral? Ou seja, qual a diferença de... como foi lá, o Santander entrou contra o fundo lá, o RBVA, que não queria pagar o contrato atípico, etc., e foi para a Justiça, resolveu lá, pronto, deu a liminar. Qual é a diferença disso que aconteceu lá por uma Câmara Arbitral? Qual o nível de segurança também entre as duas coisas? Os dois processos, assim, eles são para resolver questões contratuais, né? Então, você pode, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, você pode optar por ter uma resolução, uma discussão de contratos via o judiciário, né? Ou via um processo de arbitragem, né? Lá atrás, em 2007, a gente optou pelo processo de arbitragem porque ele tem alguns benefícios, né? Então, ele é geralmente mais rápido, muito mais rápido do que acontece no judiciário, ainda mais aqui no Brasil, que pode se estender muitos anos, né? E ele tem um processo de desenvolvimento, na prática, muito parecido, né? Então, como é que ele se desenrola? Então, ele normalmente, uma das partes pede o início do processo de arbitragem. Esse processo, a outra parte, ela concorda, né, com a abertura do processo e responde ao pedido da abertura. Feito esse pedido de abertura, começa-se um processo de escolha de árbitros, onde cada uma que vão ser os juízes do caso, né? Então, cada uma das partes escolhe um desses árbitros, né? E esses dois árbitros conjuntamente escolhem o terceiro, né? E aí forma-se o que é chamado da Câmara Arbitral. Os árbitros escolhidos, eles atuam independentemente, então eles começam aí sim a analisar os contratos, analisar a jurisprudência legal, a legislação que suporta este acordo e este contrato, por uma tomada de decisão. Pode-se pedir, por exemplo, a formação de provas técnicas, né, a contratação de peritos, mas aí depende muito de como evolui um processo de arbitragem. Então, na prática, o processo em si, ele é muito parecido com o que poderia acontecer no judiciário, mas ele acontece numa velocidade muito maior. Esses árbitros, evidentemente, são juízes de direito. Esses árbitros, eles podem ser advogados, geralmente são advogados, e eles têm, em todos os casos, formação específica para atuarem como árbitros. E existem várias câmaras arbitrais, né? Então, tem Câmara Arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, tem a Câmara Arbitral da Fiesp, que é onde corre essa nossa. Então, tem várias câmaras, todas com a mesma regra e que seguem, basicamente, um padrão mundial. Possivelmente, então, são profissionais que conhecem do mercado imobiliário e das nuances de um contrato atípico, por exemplo. E tem, por exemplo, tem professores de direito, né, tem doutorado, assim, são sempre pessoas de muito renome
em suas áreas. Né? E qual a vantagem dessa Câmara Arbitral, uma vez que você pode ter até aí de 18 a 24 meses, né? Ou seja, 1 ano e meio, 2 anos, para se chegar a um consenso? Em tese, a Câmara Arbitral não deveria decidir isso com muito mais celeridade, ou ao contrário, dada a circunstância? Os 18 a 24 meses, eles são sempre prazos estimados, né, e médios de diversos tipos de discussão em Câmara Arbitral. A gente acha que a tendência aqui, no nosso caso, ela é de ser mais rápida do que isso. A nossa expectativa é que até, assim, no máximo, final desse ano, esse processo já terminou. Muito bem. Agora vamos falar daqui para o final do ano. Como que fica, então, a DAO nessa história? Ela segue pagando, e eu vou lembrar, né, as pessoas que nos acompanham aqui ao vivo e que vão assistir a gravação, que tem um contrato IGPM que foi corrigido pelo aluguel, salvo engano, agora em janeiro. Ou seja, mais 23% de aumento. Então, como que está, nesse exato momento, a relação entre vocês e DAO do ponto de vista de pagamento de aluguel? E porque o fundo está distribuindo normalmente, né? Sim, ela está cumprindo completamente as obrigações contratuais. Então, mesmo o ano passado, tinha algumas obrigações, então, por exemplo, a renovação do seguro, que ela fez normalmente, tinha os pagamentos do aluguel e do condomínio, que ela fez normalmente. Então, a DAO está completamente adimplente no contrato, apesar do pedido da arbitragem. Se ela se tornar inadimplente, é um risco a mais para ela, né? Dentro de um processo arbitral, ela começar a descumprir ainda mais o contrato. Sim, é isso mesmo, na verdade. É isso mesmo, né? Sim. Ela poderia, assim, nos perguntaram no passado medidas que ela poderia tomar, né? Mas a gente acha que, dado que ela pediu a instauração do processo de arbitragem, o mais sensato, seguindo essa lógica do raciocínio, seria continuar o pagamento do aluguel normalmente, que é o que ela tem feito realmente. Vocês tiveram um bom relacionamento com eles. Vocês acreditam que esse movimento da DAO, por ser uma multinacional, veio de cima para baixo, ou seja, do exterior para cá, e foi quase que um cumpra-se, não teve muito o que fugir? Quase que Não, foi exatamente o caso que aconteceu, Baroni. Quando a gente tomou ciência da notificação, a gente entrou em contato com a DAO, obviamente, né, para tentar entender a razão por trás dessa decisão, e o contato foi Estados Unidos, né? Então, a gente conversou com a Head de Américas para Real Estate e para o Head Global de Facilities, para tentar, primeiro, entender, segundo, ver o que poderia ser feito para não prosseguir com o processo de arbitragem. Então, realmente foi uma decisão lá fora, afetando aqui o nosso contrato. Muito bem. Então, o contrato sendo cumprido, o fundo hoje negocia com desconto patrimonial de quase R$10, né? Quase 10% praticamente. Correção de aluguel aí pela frente, na verdade, o mercado deve perceber isso com um certo descasamento de 1 mês a 2, e um fundo que tem esse risco arbitral aí. Ok. Mas vamos caminhando, vamos agora viajar no tempo, vamos começar a falar daqui para frente. Em algum momento, a DAO pode falar assim, gente, olha, chega com essa história, nossos números, nossos balanços estão bons, vamos encerrar o processo arbitral sumariamente, desculpa, rasguei tudo, vamos seguir. Isso é possível? Pode, isso é possível. Pode. Outra alternativa que é possível acontecer é um eventual acordo entre as partes. Também é possível se fazer num processo arbitral. Por que vocês criaram essa conta escrow, então? E eu queria também ouvir de vocês um pouco sobre a questão da taxa de administração, né? Claro. Vocês falaram um pouco sobre isso e queria explorar isso mais. Assim, essa foi a gente entende, assim, do ponto de vista dos investidores, o desconforto que essa questão toda da DAO gerou no fundo, né? Então, a gente tomou 2 decisões naquele momento, assim, ao longo das semanas seguintes, né? Então, o primeiro foi negociar com os vendedores, né? Então, nós conversamos com os investidores proprietários, que é do edifício aqui, e a gente reteu uma parte do preço, deixando nessa conta escrow, vamos dizer assim, que é o que está esse caixa lá reservado, para servir como
uma garantia adicional caso tenha uma queda no rendimento esperado do fundo, né? Então, isso é um primeiro nível de garantia que hoje já existe, né? E uma segunda essa conta escrow, em caso de sucesso e tudo resolvido, ela em si zera e volta lá para o vendedor original. Exatamente. É exatamente o caso, né? Qualquer que seja o saldo que ela tenha ao final do processo, quer seja por um acordo ou pelo término do processo de arbitragem, o saldo que existir, se existir algum, volta para os vendedores, né? O segundo nível de garantia que a gente criou, na verdade, foi uma decisão nossa e que nos impacta diretamente, que foi, nós decidimos não cobrar, não receber a nossa taxa de administração, nem a taxa de performance. Então, elas estão sendo calculadas normalmente, mas está criando, com essas taxas, um segundo pool de capital adicional. Um provisionamento. Exato. É um provisionamento adicional que, se for necessário, para justamente também manter o fluxo de caixa destes aluguéis da Dow, ele vai ser utilizado. A gente não acredita que vai precisar, mas a gente decidiu fazer isso para mostrar, primeiro, o comprometimento que a gente tem com o fundo, a nossa crença na defesa desse processo para os investidores. Eu acho que agora essa pergunta pode ir para o Carlos, até para ele não ficar com ciúme da gente, né, Roberto? Essa pergunta eu ia fazer, mas o Paulo fez na minha frente aqui. Existe algum, e agora eu vou colocar entre aspas, risco, porque eu não interpreto isso único exclusivamente como um risco negativo, ele pode ser um risco positivo também, de vocês cederem, ou seja, ficarem no meio do caminho entre o que seria o pedido da Dow e o que seria o aluguel hoje praticado, né? Me corrijam se eu estiver errado, eu não quis aqui abrir o relatório, o meu, que eu fiz, para não gerar uma instabilidade aqui na plataforma de compartilhamentos. Mas, salvo engano, era alguma coisa perto de R$130 por metro quadrado. Falei bobagem? Era isso? 132 reais. Vai corrigir pelo IGPM, então nós vamos jogar mais 20%, 25% para isso, né? Então nós estamos falando de já mais de 150 aí, não é? Então, enfim, onde eu quero chegar com essa pergunta do Paulo e eu quero saber, porque o pessoal está perguntando, né? É interessante saber o posicionamento de vocês para saber também até que nível de risco eu estou disposto a correr ao entrar num fundo como esse. Há espaço para negociação, mesmo sendo um contrato atípico, ou vocês vão até o final agora com esse processo? Baroni, acho que, assim, deixa eu responder até na primeira parte, olhando pelo lado do risco, né? Então, quando a gente olha o fundo hoje, né, ele tem um yield de quase 7,5%, né, com 2 contratos BTS completamente adimplentes e com prazo médio, que nem você falou, aí de 6,4 anos. Né? 7,5 hoje, né? Ele vai para 8,5. Além disso, né? Além disso, ele tem 2 garantias deste fluxo. Não existe outro fundo de lajes corporativas no mercado com a qualidade de ativos, com contratos tão fortes, gerando uma receita desse tipo. Não existe hoje. Com 0% de vacância. Com 0% de vacância. Ele tem uma nuvem chamada Câmara Arbitral que ninguém nunca viu esse bicho. É verdade. É isso, a verdade é essa. E ele tem essa nuvem, né? Mas assim, quando a gente olha o fluxo de caixa e o dividend yield, eles estão aqui. Quando a gente olha os ativos, eles estão aqui, né? Essa nuvem, infelizmente, ela existe, né? Mas não, assim, acho que é importante todos entenderem que não existe uma hipótese da Dow sair do prédio sem pagar penalidades ou sem ter um fluxo de caixa substancial sendo gerado para o fundo. Essa hipótese não existe. Essa hipótese não existe porque você entende que o risco de crédito da Dow é baixo ou porque tem garantia mesmo, tem seguro, fiança, etc. e tal?
Não, pelas duas coisas, né? Então, mesmo se fosse um contrato típico de locação, uma empresa como a Dow, né? Ela paga as penalidades contratuais para sair de um edifício. São raríssimos os casos de uma empresa desse porte, dessa qualidade, que vai discutir penalidades na justiça, né? Então, isso não existe. Nos meus 30 anos de mercado imobiliário, eu nunca vi isso acontecer, né? Então, este cenário, assim, onde simplesmente sai, ele não tem nenhum fluxo de caixa, isso não existe, na verdade, né? Com relação à pergunta do Paulo, né, eu acho que assim, isso foi várias das nossas discussões ali naquelas semanas críticas da oferta, a gente obviamente fez, né? E tem a possibilidade de se fazer um acordo, né? Eu acho que assim, tudo que se mantiver o contrato e a estrutura do contrato de BTS no lugar, acho que é possível de se analisar, né? Alternativas onde se desconstrói o contrato do BTS, nós não vamos. É um precedente seríssimo para vocês, inclusive, né? É um precedente seríssimo, na verdade, e que não faria sentido algum tomar esse caminho, né? O que não quer dizer que não possa ter conversas e discussões e eventuais... uma assembleia, né? É aquilo que eu falo sempre. Eu acho que o gestor, ele é um prestador de serviço do fundo. No limite, me dê tudo por escrito que eu vou levar numa assembleia também, né? Afinal de contas, quem decide também, junto comigo, é o cotista, né? Eu pensando nós temos uma clara responsabilidade fiduciária ao ser o gestor do fundo, né? Então, eu acho que não há hipótese de aceitar uma solução onde se desconstrói um contrato BTS, né? Dentro dessa limitação, acho que tem muito espaço. Você sabe o que eu enxergo numa situação como essa, Roberto? Posso falar uma bobagem incrível aqui, Carlos também, me permita se eu falar essa bobagem. Mas, por exemplo, até uma sublocação, né? Amanhã, se aceitar uma sublocação, afinal nós estamos falando de 14 mil metros quadrados num trophy asset total, né? Muito bem localizado. O contrato já permite isso, Baroni. Exato, por isso que eu estou falando. No limite, a gente só precisa aceitar o ocupante, mas o contrato já tem essa provisão, né? Exatamente. Eu acho é uma provisão que a gente tem em todos os nossos demais contratos, né? Bom, vamos... coisas que são, assim... as alternativas são grandes, assim, na verdade. Vamos viajar no tempo de novo. Existe o risco da decisão arbitral ser contra o fundo? Esse risco existe. Assim, nunca dá para falar que é zero, né? Porque, assim... mas eu diria assim, se a gente analisar a jurisprudência brasileira, né? Pré-pandemia e durante a pandemia, se a gente olhar o que estabelece a legislação brasileira com relação a contratos BTS, porque hoje ele é uma lei federal, ele faz parte da lei de locações, né? Esse risco, ele é baixíssimo, na verdade, porque ambos os casos são amplamente favoráveis aos proprietários, né? Pergunta provocativa, vocês têm acesso de alguma forma ao balanço, aos números da Dow Chemical, para saber se a empresa está ou não com alguma dificuldade? Só uma coisa, pessoal, eu quero cumprir aqui o meu papel, tá? De novo, lembrando que nosso canal é sempre muito democrático. Se por algum motivo, alguém da Dow eventualmente queira debater o assunto, sintam-se convidados também. Só para lembrar aqui, deixar bem claro, a gente está citando tanto o nome deles, fiquem à vontade caso queiram entrar em contato conosco aqui. Então, Roberto, vocês têm acesso a essa questão da saúde financeira da Dow? Assim, da empresa local não, mas a empresa ela é aberta nos Estados Unidos, né? E quando a gente analisa os resultados de Dow Inc., eles são muito robustos, na verdade. Se a gente analisa os relatórios trimestrais do segundo, do terceiro Q deles, nas palavras deles, os resultados são históricos, né? Então, é uma empresa saudável.
E vocês podem, desculpa, agora me foge a palavra jurídica, tá? Vocês podem anexar o processo arbitral, todos esses elementos para dar munição em defesa, ou são os próprios árbitros que têm que puxar isso? Isso depende muito, Baroni, porque o processo arbitral, formalmente, ele não começou ainda, né? Então, o que foi feito desde a notificação lá atrás até agora foi uma escolha dos árbitros, né? E hoje está na fase da escolha do terceiro árbitro ainda, né? Uhum. Depois que se escolhem os 3 árbitros, ambas as partes apresentarão o que vão ser consideradas as peças iniciais, né? Começa por eles, depois por nós. Entendi. E aí, então é muito cedo para falar isso ainda, não consigo ainda responder essa tua pergunta perfeitamente. Bom, Roberto, segura um pouquinho, e eu tenho uma pergunta-chave para a gente praticamente encerrar a live daqui a pouco, mas eu queria muito ouvir o Carlos sobre como ele está enxergando. Vamos esquecer DAO um pouquinho. A gente fica falando tanto do DAO, é aquele negócio, né? Fica falando do nosso filho que está dando problema e estamos esquecendo do filho que está funcionando, está fazendo tudo certo. Fala um pouquinho para a gente do IBMEC, que é uma escola, afinal de contas. No Rio de Janeiro, uma escola. Como é que está o sentimento de vocês com essa questão da pandemia? O locatário está tranquilo, está funcionando bem, está conseguindo fazer o online? Está tendo aí algum frio na espinha com esse segmento escolar? Como é que está isso? Daqui a pouco a gente fala do DAO. A escola IBMEC, ela obviamente foi afetada pela pandemia, assim como todos nós fomos de alguma forma, Baroni. E todos os negócios no mundo foram afetados pela pandemia, às vezes negativa, às vezes positiva. E o que a gente, em conversas com eles, né, entendendo um pouquinho o negócio deles, esse campus da escola IBMEC, ele é um campus muito importante, porque por conta da localização dele e a capacidade de atração do tipo de aluno que frequenta as classes e as aulas do IBMEC nesse campus. Então, ele é de extrema importância para o grupo, né? Lembrando que a IBMEC, hoje, ela faz parte do grupo Edux de educação, é um grupo bastante grande, listado, tem bastante informação sobre eles também, mas eles já tinham o famoso EAD, né, que é o ensino à distância, e eles já vinham com essa modalidade. E eu não vou arriscar aqui o percentual, eu sei, mas eu tenho um dever aqui de não errar e de não dar o dado impreciso para o público de vocês e ser injusto também com o IBMEC, mas era uma boa parte dos alunos que já participavam desse ensino à distância. O que em conversas, né, quando a gente, nós aqui na Autonomy, ao longo desse tempo todo, nós buscamos estudos de diversas partes do mundo para entender os impactos em negócios e nos ativos imobiliários. E no caso aqui das escolas, né, a gente também, não só do IBMEC, também saiu na conversa com eles, mas também de outras conversas, é que, num primeiro momento, fazer a aula de casa era uma quase que natural. Ao longo do tempo, o span de atenção daquele aluno que estava em casa foi perdendo qualidade, foi caindo. E a presença dele na aula online também. Então, e esses são elementos aqui que eles são importantes nessa avaliação, né? O novo normal, né? A discussão em grupo, as classes, elas trazem um tipo de qualidade para o ensino importante. Então, eu estou rindo, Carlos, porque eu sou professor ainda. Aliás, eu estou dentro de sala de aula há ininterruptos 23 anos. Tanto que eu vou dar uma aula online para uma turma de Maceió agora. O que eu tenho percebido é que quando começou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Quando começaram as aulas online, você tinha 50 alunos na sala, tinha 45 presentes, todo mundo com câmera ligada, aquela coisa toda. Hoje, se tem 40 alunos na sala, aparece 18, todo mundo com câmera desligada, e no final você faz a chamada, nem sabe quem está assistindo, você está falando com as paredes ali. Então, esse negócio aí de sala de aula online, principalmente para esse público onde o networking é importante, né? O IBMEC,
o networking faz parte da mensalidade, afinal de contas, né? Fazer FGV, fazer INSPER, tudo, tá no preço da mensalidade do networking que você contrata, né? Perfeito. E, enfim, então, nós aqui, acho que como todos os seres humanos, torcemos para a volta, né, para a vacinação, obviamente, e para a volta das atividades presenciais, e eu acho que isso já está em curso. Né, então não tem risco de crédito ou alguma coisa na operação ali, não. Não, e só para complementar um pouco, assim, o Carlos esqueceu de comentar que além da faculdade em si, eles têm muito o ensino executivo, né? Uhum. Então, e aí o ensino executivo são cursos de curto prazo e à distância. Então, isso é uma fonte, sempre foi uma fonte importante de renda dos negócios deles. Maravilha. E que se manteve, na verdade. Maravilha. Ô, Carlos, eu sei que você tem vários dados aí do mercado corporativo. Eu vou deixar para a gente encerrar a live com isso, mas uma pergunta bem provocativa para o Roberto Lima, que eu acho que realmente faz parte, é importante perguntar, né? Se existe plano de crescimento do fundo com a captação de novos recursos, até como forma de diluir esse risco aí. O Ramos faz essa pergunta. Só que eu quero apimentar a pergunta do Ramos. Tá bom. Vocês estão negociando com desconto no patrimonial. E existe uma polêmica hoje muito grande com relação às emissões abaixo do valor patrimonial. E aí, a pergunta que eu faço é, tudo mais constante, vocês aguardam o final da arbitragem para tomar alguma providência de crescimento? Ou se porventura a cota reagir, de repente a renda aumenta, o pessoal tira um pouco esse risco da conta, faria sentido fazer uma emissão apatrimonial para conseguir diluir isso enquanto você tem essa... Claro, com um pipeline muito bem definido, outro trophy, quem sabe, enfim... O que a gente pode falar sobre isso? Depende da oportunidade que está no outro lado da mesa, Baroni. Então, essa assim, é uma... se a gente encontrar, e no nosso pipeline tem algumas coisas assim, extremamente interessantes, né? Se a gente encontrar e essa conta fizer sentido para o cotista do AIEC, né, eu acho que a gente prosseguiria sim, né? Mas acho que, para nós, a gente só faria essa nova emissão se, na nossa interpretação e análise, o cotista, independente do preço que tiver, se tiver 90, se tiver 110, se ele tiver... e eu entendo a polêmica toda, mas a conta inteira fechasse, levando em consideração, por exemplo, uma cota abaixo do valor patrimonial. Se ela fizer sentido... a gente prosseguiria. Caso contrário, não. A gente não tem uma obrigação de crescer, a gente tem uma obrigação de crescer com fundamento, isso sim. Então, é um pouco o princípio que a gente segue nesse caso. Lembrando que o fundo negocia aí uns R$20 mil o metro quadrado, né? Mais ou menos, alguma coisa. Mas, assim. no caso da DAO é isso, né? É isso. Uhum. Isso, né? Mas, assim, eu tenho uma expectativa, assim, da cota do fundo andar, né? Se a gente olhar o dividend yield médio que tem hoje nos fundos de laje corporativa, né, que ele está hoje mais ou menos em 5,8%, né, comparar com o que a gente tem hoje ao redor dos 7,6%, e se esse gap fecha, né, e ele deveria fechar, dada a qualidade dos ativos e eu entendo que falam do risco dessa nuvem, né? Mas o risco inexiste. A gente fez uma série de análises onde esses dois pools de capital eles são suficientes para cobrir um cenário assim bem estressante até o final desses contratos, né? Então é difícil as pessoas, eu entendo, para os investidores fazerem essa análise, né? Mas isso é algo que a gente fez, né? Isso foi uma obrigação. Eu trouxe vocês aqui. Eu acho que informação de qualidade ela tem que ser explicada, tem que ser dita, tem que mostrar quem está por detrás de tudo isso. E, de novo, eu acho que o yield de 7,5 ainda está baixo porque o mercado ainda não viu essa correção da Dow, né? Quando o mercado... Exato. Mas vamos lá. Carlos, fala para a gente um pouquinho, já estamos com, olha como passa rápido, 54 minutos de live, olha que bacana o papo. Fala para a gente um pouquinho aqui sobre o mercado corporativo, como é que você está enxergando
esses desdobramentos? A pandemia está realmente empurrando ou acelerando algumas vacâncias que já estavam contratadas, mas você continua otimista aí para o segundo semestre? Como é que está a visão aí de vocês com relação ao mercado corporativo? Eu vou pedir também a ajuda do Roberto aqui, viu, Baroni? Porque ele tem aí os 30 anos dele aqui. Eu vou brincar agora para a live ficar até mais leve. Vocês que são sócios, vocês que se entendam, né? Assim, eu falo que, na verdade, assim, o que a gente vinha acontecendo, e aí o mercado veio de um período recessivo de 2016 e ele veio melhorando paulatinamente até 2019, até fevereiro de 2020, na verdade. Né? Com a pandemia, o que acabou acontecendo, teve todas as grandes negociações e as grandes movimentações do mercado foram colocadas em suspensão, na verdade. Né? Então, foi um ano passado onde teve pouca transação. E assim, os números do ano não foram ainda fechados, né? Então está todo mundo trabalhando neles, mas a nossa expectativa é que tenha uma queda na absorção bruta por causa da completa suspensão dessas decisões, né? E a gente espera também que haja um aumento na vacância dos escritórios corporativos, né? E aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que o movimento vai ser o mesmo. E esse aumento da vacância, ele vai ser decorrente de espaços devolvidos. Mas aí é muito importante entrar num segundo layer dessa análise e não ficar simplesmente olhando o número bruto, porque, como você bem falou, Baroni, assim, muitas do espaço que foi devolvido, ele já estava contratado. O ano de 2019, ele foi muitíssimo ativo. Então, por exemplo, a Nestlé saiu da antiga sede dela e contratou num novo edifício aqui na Marginal Pinheiros, né? Essa movimentação, apesar de ter sido contratada em 2019, ela só aconteceu o ano passado, né? Então, essa vacância do antiga sede dele vai aparecer nos números. Então, é muito importante olhar o segundo layer quando os números forem apresentados, né? Então, a gente acha que vai ter, sim, nos índices, a percepção geral é que a vacância aumenta e que teve menos absorção, né? Agora, fatores que a gente acha que são extremamente positivos, né? Um deles, e obviamente, é a vacina, né? Então, a recuperação que a gente já via enxergando no quarto tri, ela parou, né? Então, acho que o ano passado foi um ano de primeiro trimestre muito bom, segundo tri, ele basicamente zera tudo. O terceiro tri é um momento onde a curva inverte, tentando querer subir, né? E aí entra flat completamente até agora, né? E esse flat, ele deve ficar o primeiro semestre ou até a gente ter uma certeza maior do momento da vacina, né? Então, é como a gente está enxergando o ciclo ao longo aí de 2021, que antes era para ter uma recuperação mais forte com a retomada das negociações que foram suspensas, que deveria acontecer agora no primeiro semestre, provavelmente vai acontecer no segundo, né? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque o principal ativo do fundo, com quase 70% das receitas, é exatamente o do Rocha Weral, da Dow Chemical, né? E num complexo que eu diria icônico, né? Se eu tivesse que encher as minhas mãos com os melhores prédios de São Paulo, possivelmente o complexo Rocha Weral estaria presente na minha mão. Possivelmente. Na primeira mão. Na primeira mão. Então tá bom. Então, onde eu quero chegar com isso? Por mais que está se desenvolvendo ali o Parque da Cidade, aquela coisa toda, me parece que esquecendo a arbitral, esquece tudo. Imagina que nós estamos agora locando esse prédio pela primeira vez aqui, não me parece que o valor praticado esteja tão absurdo do ponto de vista de mercado. Por isso eu fiz essa pergunta. Concorda comigo? Concordo 100%. Concordo. Então, estou te falando porque um árbitro que eventualmente vá ser um pouco mais técnico, me parece que, esquecendo o contrato, não tem contrato, zero contrato, eu vou locar amanhã,
14 mil metros quadrados totalmente interligados, subsequentes, que também tem que colocar isso na conta, né? Alocar 1.000 aqui, 1.000 lá e 1.000 acolá é uma coisa. Alocar 14 mil na sequência tem um preço diferenciado também. Bom, então é isso. Senhores, o que eu não falei que vocês querem falar? O canal é livre para vocês. Eu gostaria só de te agradecer, Baroni, pelo tempo e agradecer a todos que assistiram a live. Voltar a reforçar minha crença no fundo, toda essa característica do mercado que está passando agora, né, de aumento de vacância, uma redução da absorção. Gostaria de lembrar que isso não afeta o fluxo de caixa desse nosso fundo. A receita ela está contratada, né, dentro de 2 contratos muito fortes e com garantias adicionais. Posso fazer uma pergunta que eu não fiz? Claro. O que a DAO está querendo? Ela quer simplesmente baixar o aluguel para... Qual que é o pleito? Nós estamos falando... A resposta é, a peça inicial dela, onde ela instaura o pedido do início da arbitragem, ela fala em 3 pedidos. Então, que é uma redução do aluguel, mas ela não fala quanto. Não, ela não fala. Ela pede com a possibilidade de ter uma rescisão parcial do contrato antecipadamente e de redução das penalidades. São esses os 3 pedidos. Eles, conjuntamente, ela quantificou num pedido de 17,3 milhões de reais. No coletivo. Então, foi o pedido dela. E é por isso que surgiu essa garantia adicional que a gente reteve do preço neste montante, que é justamente o valor que ela quantificou a ação dela. Percebi. Agora fecha com chave de ouro aqui, que os 17 milhões vamos atender a DAO, tá aqui os 17 milhões. Tchau, DAO. Exato. No pior caso, é o que ela colocou na peça. Se tudo que ela pediu se resume a eu vou exagerar, tá, gente? Agora eu tô falando o nome, eu tô falando um português mais simples. O rombo todo é 17 milhões. O que vocês fizeram? Vendedor, segura 17 milhões, deixa aqui no caixa, porque se esse rombo se tornar verdade, tá aqui os 17 milhões para cobrir esse buraco aí. É isso. Isso é importante o seguinte, esse era o único número que a gente tinha disponível para conseguir dar essa garantia. Esse número, eventualmente, pode mudar? Pode. Sempre assim. Então, assim, foi o único número que a gente tinha para a gente conseguir criar essa garantia. Mas foi bom porque explicou de onde brotou esses 17 milhões. Não foi da cabeça de vocês, foi da peça. Não. Exatamente. Muito bem. Ô, Carlos, e aí? Deixei de falar alguma coisa? Você que manda. Baroni, na verdade não, eu gostaria de agradecer muito o convite e dizer que nós estamos à disposição de você e do público de você, do seu público, para futuras lives. É um prazer estar aqui e eu agradeço. Obrigado. E eu quero aqui cumprir o meu papel também de dizer que desde lá do começo, desde quando vocês estavam no IPO antes da pandemia, vocês sempre foram muito solícitos também, muito atenciosos, e eu cumpro aqui apenas o meu papel de dar luz a esse problema, porque realmente... quando veio à tona, vocês ficaram muito chateados de estar acontecendo isso. Eu senti em vocês esse lado também, assim, de, poxa, que chato acontecer isso, porque muita gente questiona se sabia, se não sabia, muita gente questiona se tem como fazer alguma coisa ou não tem, muita gente questiona se, poxa, será que eu não tenho que ser mais agressivo com a locatária? Então, acho assim, muita gente fica questionando, e o dia a dia é que resolve, é que eu digo que é a grande mensagem que você dá ao público. Vocês correram, fizeram toda a comunicação, tem hoje no relatório gerencial links com todos os comunicados a mercado que vocês fizeram, como um histórico de comunicação, e é isso, tá bom? Parabéns pelo trabalho, fica uma dica de fazer uma minizinha DRE no relatório gerencial, até para exemplificar melhor esse fluxo, para as pessoas enxergarem melhor esse fluxo, e não simplesmente os centavos por cota, né, para você ver que está entrando dinheiro para dentro do fundo naturalmente. Eu acho que quanto mais informação, melhor. E, de novo, reforço, se a DAO quiser em algum momento falar sobre isso, estão à disposição. E vocês, se surgir algum fato novo, se tiver alguma informação nova, sintam-se já convidados em fazer o contato aqui
e o canal estará sempre disponível para vocês. Um abraço para o André, que nos ajudou também a fazer essa mediação aqui para conseguir juntar essa turma toda, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Baroni. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.